Quando falamos em vocação ou chamado, pensamos logo em pregar ou cantar. Mas sabemos que existem diversas outras formas de se cumprir o chamado, entre elas o uso da arte, que, se utilizada de forma correta, pode produzir efeitos extraordinários. A pergunta é esta: o que fazer para difundir novas formas de anunciar a Cristo, usando vocações que não são tradicionais na igreja, visto que precisamos influenciar todas as esferas da sociedade? Eu quero começar essa rodada com o pastor Osiel, depois vamos ouvir os nossos demais participantes aqui. É muito importante essa colocação, e agora há pouco nós já tivemos quase uma resposta aqui do pastor Jamiel, quando ele está usando o conhecimento dele na área da psicologia para servir o povo de Deus. São ferramentas. Nós sabemos historicamente dos 4 níveis que existiam dos pais da igreja, dentre eles os pais apologistas, aqueles homens que escreviam e com suas cartas e seus teores serviam para fazer defesa do evangelho. A grande questão é que ela ficou atrelada que fazer a obra de Deus estaria ligada apenas ao pastorado, ao trabalho de ministrar um louvor, mas hoje nós sabemos que há uma gama de amplitudes que a pessoa pode estar fazendo a obra de Deus, que é aquilo que é chamado no grego de diaconia, serviço, e ela pode estar desempenhando a sua missão naquele serviço que está fazendo. Hoje nós podemos envolver os jovens no chamado para pregar o evangelho com a sua cultura, ou seja, a sua educação. O jovem também pode ser envolvido nesse particular, no departamento da mídia da igreja, usando a mídia, o seu conhecimento que ele tem de TI, o seu conhecimento que ele tem de computação, para abençoar. A gente sabe que muitas cartas Paulo usava os amanuenses, ou seja, imagine como não seria aquele homem estar escrevendo o que Paulo estava ditando. Que privilégio! E nós sabemos historicamente que Lutero era um homem de uma língua pesada. Lutero, ele tinha muitas palavras grosseiras. Naquele livro Cativeiro Babilônico, se vocês lerem essa obra de Lutero, vocês vão ver o quanto ele é pesado de língua. Inclusive, ofendia muito os judeus com as suas palavras. E sabe quem era que a suavizava? Melancton. Melancton vinha com um mestre em grego, ele servia para polir aquilo que o próprio Lutero dizia. Ou seja, a grosseria nas palavras eram suavizadas nas letras de Melancton. Então, nós podemos analisar que muitas pessoas hoje podem usar o seu talento de música, da arte, não é? Nós sabemos que os judeus nunca gostaram de arte, porque eles achavam que era pecado fazer alguma coisa de arte. Eles não se desenvolveram na arte. Mas nós podemos observar que ele pode ser usado na educação cristã, pode ser usado na música, pode ser usado na mídia, pode ser usado na psicologia, no direito. Hoje tem muitas funções que o jovem cristão pode usar para louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Quando a gente lê Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, nós entendemos que cada um recebe de Deus um dom para desenvolver nesta terra. E lá em 1 Pedro 4,10, ele diz que nós devemos exercer o nosso dom para servir a comunidade. Imagine que a Bíblia diz que Jesus, em Mateus 8, curou a sogra de Pedro, e que eu acho mais lindo, ela passou a servir. Imagine que aquela mulher tinha um ministério só para fazer comida gostosa para Jesus. Então, hoje nós temos uma gama de atividades que os nossos jovens podem ser envolvidos, e ele pode estar fazendo a obra de Deus, porque o mais importante é, como diz Paulo, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aonde estiver, como estiver, nós podemos analisar que quando Paulo vai, lá em Filipenses 4, quando ele vai saudar os da casa de César, eu li um autor que dizia, na casa de César tinha padeiro, na casa de César tinha quem fazia vinho, na casa de César, e sabe quem é que ele estava saudando? Quem César nunca imaginou que estaria dentro da casa dele, os cristãos servindo ao Senhor. Dentro da casa de César estava cheio de cristão e o César não sabia, cada um servindo com o talento que Deus lhe dava. Muito bem, excelente.